Olá, pessoal! O mais novo míssil da Coreia do Norte, o Hwasong-15, alcança a mídia internacional porque potencialmente ele pode chegar à costa oeste dos Estados Unidos e é uma ameaça velada dos norte-coreanos ao continente americano como um todo, de maneira muito especial, obviamente, aos Estados Unidos. Então vamos lá, vamos tentar entender um pouquinho dessa questão. Primeiro, não é a primeira vez que nós aqui no LAC Concursos comentamos a situação da Coreia do Norte. Ela vem sendo alvo de questões de concurso, de maneira intensa ao longo dos últimos anos e, portanto, é também motivo de comentários nossos todas as vezes que uma grande novidade surge a respeito dessa questão. No entanto, eu queria revisar com você novamente o contexto dessa escalada bélica nuclear da Coreia do Norte. Vamos lembrar. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter aquele momento da velha ordem mundial, do conflito capitalista versus socialista, do conflito leste versus oeste, União Soviética versus Estados Unidos, um momento de corrida armamentista, de corrida espacial, de disputa política, de área de influência de território. E sendo assim, a gente sabe que a Península Coreana fora dividida em duas partes. Coreia do Norte, fronteira com a China, que é a sua aliada histórica até hoje, mas com ressalvas, permaneceu no regime comunista, liderada pela família Kim. Primeiro, o Kim Il-sung, passando depois para o filho, numa ditadura hereditária, que é o Kim Jong-il, que passou o poder para o atual ditador, que é o Kim Il-sung. Observe que nós temos uma ditadura hereditária dentro da Coreia do Norte. Por um outro lado, um país altamente fechado, militarizado, com uma população que sofre, em muitos casos, de inanição. Só para você entender, a altura média dos sul-coreanos é 7 centímetros maior do que os norte-coreanos, porque você tem uma pobreza de alimentação na Coreia do Norte e uma insuficiência de alimentos. Por um outro lado, a gente sabe que nós temos a Coreia do Sul que é capitalista, considerada um dos tigres asiáticos, um dos países mais rápido de desenvolvimento socioeconômico, sobretudo a partir da década de 1980. A gente sabe que em 1950, apoiado pela China, a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, dando origem à Primeira Guerra pós a Segunda Guerra Mundial, que estava relacionada ao conflito indireto entre Estados Unidos e União Soviética. Nós sabemos que os chineses apoiaram os norte-coreanos na invasão da Coreia do Sul e os Estados Unidos enviou tropas para poder auxiliar os sul-coreanos. A guerra termina empatada em 1953, com a assinatura de um armistício, ou seja, de um cessar-fogo. Oficialmente, as duas Coreias se encontram em guerra até hoje. A gente sabe que a ditadura do velho Kim Il-sung permaneceu aliada da China e à sombra da China durante décadas. No entanto, com o fim da União Soviética em 1991, e a partir do momento que o Kim Il-sung morre, passando o poder para o Kim Jong-il, que era o seu filho, hoje já falecido, Kim Jong-il inicia um movimento de escalada bélica nuclear. Bom, a primeira pergunta é: por que é que a Coreia do Norte, sob o comando de Kim Jong-il, e agora recentemente de Kim Jong-un, seu filho, por que a Coreia do Norte desenvolve um programa bélico de origem nuclear com míssil intercontinental? Porque há uma ameaça sempre clara e velada de implosão do regime norte-coreano. A Coreia do Norte é uma ditadura pobre, fechada, militarizada, que controla a população, obviamente, sob o ponto de vista ideológico, mas com uso intenso das armas.
No entanto, a gente sabe que a condição de pobreza, né, do país tende, a longo prazo, a gerar movimentos de ordem interna que podem retirar a família Kim do poder. A família Kim está no poder porque os militares norte-coreanos apoiam a família e mantêm o regime, porque têm interesses a perder se o regime cair. Então eu posso ter um movimento de ordem interna na Coreia do Norte, como uma revolução que poderia tirar a família Kim do poder. Se militarizar, criar um inimigo externo, dominar ideologicamente, dominar pelo terror e pela presença das armas, é uma forma da família Kim permanecer no poder. Segundo, por que a Coreia do Norte quer ter um arsenal nuclear com míssil balístico? Porque ela pode utilizar isso como moeda de troca para impedir uma intervenção externa. Óbvio que Kim Jong-un assistiu, por exemplo, o movimento da Primavera Árabe, que depois uma série de presidentes, ditadores do norte da África e também da Península Arábica, como, por exemplo, né, o Abdullah Saleh no Iêmen, ou o Ben Ali na Tunísia, o coronel Muammar Gaddafi na Líbia, né, Hosni Mubarak no Egito, e o conflito que hoje enfrenta numa guerra civil o presidente Bashar al-Assad na Síria. Em todos esses países, você teve de maneira direta ou indireta a conivência ou o apoio aos insurgentes feito por potências estrangeiras. Qual é o medo de Kim Jong-un, né? De que os Estados Unidos, a Coreia do Sul e o Japão, que são seus inimigos históricos, além da Europa, pudessem apoiar um golpe de Estado para depor o seu regime. Ter uma arma nuclear significa dizer o seguinte: se as potências estrangeiras tentarem intervir na Coreia do Norte, eu explodo uma bomba nuclear sobre a capital da Coreia do Sul, Seul, sobre o Japão, né, ou sobre um país europeu qualquer, e agora num míssil intercontinental, talvez até a costa oeste dos Estados Unidos. Então, a arma nuclear é um sistema protetivo de um regime ditatorial. Mas a arma nuclear, durante o governo do pai do atual presidente, que era o Kim Jong-il, também serviu de moeda de troca para aliviar as sanções internacionais contra a Coreia do Norte. Kim Jong-il negociou a paralisação do programa nuclear bélico norte-coreano em troca de energia, alimento, medicamento e de parte das sanções serem retiradas por parte dos Estados Unidos, Japão e Europa em relação ao comércio com os norte-coreanos. Quando os Estados Unidos, na administração Bush, né, anterior ainda a Obama, né, descobriu que o regime norte-coreano secretamente mantinha o programa nuclear, as sanções foram redobradas. E aí o clima de tensão sobe. Kim Jong-il morre, passa o poder para o seu filho, o atual presidente, Kim Jong-un. E Kim Jong-un acelera o processo, né, de criação de armas nucleares. Uma guerra nuclear nessa região, né, ela é impossível? Não, ela é improvável. Porque se a Coreia do Norte atacar, ela será pulverizada pelos Estados Unidos. O problema é que você está na mão de um ditador. E esse ditador desesperado, né? Ditador esse que poderia lançar uma bomba nuclear sobre a capital Seul, matando milhares de pessoas na Coreia do Sul, ou em Tóquio, no Japão, ou até mesmo a Europa e ao território americano. Portanto, a arma nuclear, ela é um instrumento de troca e é um instrumento de garantia interno e externo de poder. Por um outro lado, todos nós sabemos, não é, né, uma salvaguarda eterna para o regime ditatorial de Kim Jong-un. Família que, repito, domina aí há 67 anos, de maneira hereditária, né, o comando da Coreia do Norte. País pobre, miserável, fechado, militarizado, ideologicamente conturbado e por aí vai. Por um outro lado, a escalada, né, nuclear norte-coreana, né, sofre agora, né, a necessidade de retaliação das potências ocidentais.
A ONU, através do Conselho de Segurança, já vem aplicando uma série de sanções ao país, que muitas vezes sanções prejudicam muito mais a população civil, como a dificuldade de importar, né, gêneros alimentícios, medicamentos, fontes de energia, né, e por aí vai, do que necessariamente a ditadura da família Kim ou os militares do alto comando. Por um outro lado, se tem alguém que tem alguma influência sobre o regime norte-coreano, né, é o regime de Pequim. A China vem fazendo, né, grave pressão em cima do regime norte-coreano para que esse paralise o seu programa nuclear. A escalada nuclear na região não interessa aos chineses. Mas a China também não quer, né, a pulverização da Coreia do Norte, ou o fim do regime, porque isso significaria a unificação da Península Coreana numa única Coreia, sobre o regime capitalista apoiado pelos Estados Unidos e com presença militar americana em solo sul-coreano. Numa possível reunificação, então, as forças armadas americanas estariam na fronteira imediata com a China, que embora, né, Estados Unidos e China sejam os principais parceiros comerciais um do outro, tem divergências históricas de posicionamento ideológico e político e também militar no mundo contemporâneo. Então observe que a China, ela pressiona o regime de Pyongyang, mas não pressiona muito, porque ela também não quer o fim do regime, ela quer apenas a pacificação, o controle dessa escalada, né, de bomba nuclear e de míssil na região. Se os Estados Unidos resolverem intervir sob o ponto de vista bélico, o risco é de uma bomba nuclear ou dos mísseis, né, mesmo não nucleares, da Coreia do Norte serem lançados em cima da Coreia do Sul, da Europa e do Japão, que são os inimigos mais imediatos da Coreia do Norte nessa região. E isso poderia causar literalmente a morte de milhares ou milhões de pessoas nessa região. Então os Estados Unidos também tem que ser muito cuidadoso. Então, para os Estados Unidos, ele quer o fim do regime, mas ele não pode fazer uma intervenção militar simples, né, porque isso poderia ter a consequência da morte de milhares ou milhões de pessoas. Mas, ao mesmo tempo, não pode permitir que o regime norte-coreano continue nessa escalada nuclear, porque vai chegar num determinado momento que a Coreia do Norte vai ter um poderio tão grande que daí um ataque, né, dos Estados Unidos se tornaria praticamente impossível, dada a explosão dos silos dos mísseis nucleares norte-coreanos. Então, a situação é uma situação muito delicada, né? Muito, muito delicada. Nós nunca estivemos, né, recentemente na iminência de uma guerra localizada, né, tão grave quanto essa que nós enfrentamos no momento atual em relação ao regime norte-coreano. Ok? Vamos lá conferir então o nosso material? Dá uma olhada para cá. O mais novo míssil da Coreia do Norte. Veículos de imprensa da Coreia do Norte publicaram uma galeria de fotos do seu novo míssil balístico intercontinental, na sigla em inglês ICBM, o Hwasong-15, lançado com a supervisão do líder norte-coreano Kim Jong-un. As imagens mostram a preparação para o lançamento e o projétil já em ascensão, assim como um sorridente Kim que observa todo o processo ao ar livre em um posto de controle. O novo artefato tem uma ponta mais arredondada e dimensões maiores em comparação ao ICBM lançado anteriormente, que era o Hwasong-14. De acordo com os analistas, a diferença de tamanho e a configuração aparentemente corresponde ao fato de que a segunda fase do míssil tem mais motores, seriam 2 em vez de 1, e mais propulsores auxiliares, o que lhe conferiria uma maior estabilidade e alcance. O novo projeto de ponta poderia significar desenvolvimento de um veículo de reentrada capaz de transportar mais de uma ogiva nuclear. A Coreia do Norte anunciou que o míssil pode levar uma grande ogiva nuclear e alcançar todo o território dos Estados Unidos.
Além disso, divulgou que o mesmo voo, de 950 quilômetros, e alcançou o apogeu a 4.475 quilômetros antes de cair no mar do Japão. Pyongyang, possivelmente, tem cerca de um ano para ter um ICBM viável para atacar a costa oeste dos Estados Unidos. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para apresentar o nosso super projeto pedagógico para o concurso do Banco da Amazônia, BASA 2018. Nós do Lá Concursos, nós elaboramos um curso online top de linha, você pode ter certeza absoluta com esse nível de aula que você acabou de assistir. Essa videoaula é uma aula de divulgação do nosso curso do BASA. Nós temos aí muito mais videoaula, isso aí é apenas aí 30%, 40% aí, que 40%, 30% dessa videoaula é da videoaula completa. Temos outras videoaulas que não estão disponíveis também no YouTube a título de demonstração. Nosso curso não é apenas videoaula, nosso curso nós temos projeto pedagógico, nós temos guia de estudos, nós temos o personal coach, que é o estudo em regime de metas, ou seja, personal significa pessoal e coach significa treinador. Aqui você tem um treinador pessoal de concursos, inclusive o seguinte, o personal coach, na minha avaliação, é o ponto aí de diferenciação, o ponto de competitividade para os nossos alunos. O aluno que cumpre as suas metas de estudos do LAC Concurso pode ter certeza que vai ficar competitivo. Professor, quanto custa tudo isso? Você não vai nem acreditar. Nosso curso para o cargo de técnico bancário BASA 2018, ponto a ponto do edital, apenas 10 parcelas de R$30, você vai se preparar e vai ficar super competitivo. Bacana? Então dê uma chance, acesse nosso site, faça a sua matrícula, nós temos a cláusula de garantia, durante 5 dias você pode assistir todas as aulas, baixar todos os materiais didáticos, sem custo nenhum. Tá certo? Custo nenhum. Não gostou, pede para sair, manda um e-mail para o nosso atendimento que nós iremos devolver os dinheiros da sua matrícula. Mas, olha só, papo reto, até o presente momento eu não recebi um cancelamento de matrícula. Você sabe por quê? Porque o produto é bom. Você pode ter certeza. Bacana? Ó, um forte abraço, fique com Deus. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Clique LAC.